Prezado participante, essa entrevista faz parte de uma pesquisa desenvolvida como atividade de avaliação da disciplina Introdução à Administração do curso de graduação em Administração da Universidade de Brasília, ministrada pelo professor Dr. Diego Mato Vieira. Cabe ressaltar que o propósito desse projeto é meramente acadêmico e tem como objetivo principalmente gerar conhecimento acerca do tema empreendedorismo. Com sua autorização, a entrevistada será gravada e disponibilizada em um canal específico no site YouTube. Dessa forma, será disponibilizado à comunidade acadêmica e ao público em geral um acervo de entrevistas com mulheres empreendedoras do Distrito Federal. Caso tenha interesse nos resultados ou qualquer dúvida sobre o trabalho, entre em contato com o professor Diego Mato Vieira por meio do e-mail. Demos desde já sua importante participação na pesquisa. Olá, Mariana. Olá! Tudo bem com você? Tudo bem? Me fala um pouco da sua vida. História da sua vida. Da história da minha vida antes de eu começar a trabalhar ou agora? Antes. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos e eu entrei nessa área porque eu tinha ganhado bolsa em uma escola particular muito boa em Brasília. E aí eu ganhei bolsa 100% e aí eu não poderia estagiar. Aí como eu não poderia iniciar um estágio e eu precisaria trabalhar de qualquer forma, aí a minha mãe ofertou esse curso para eu começar a trabalhar finais de semana. Então tudo começou como um hobby e hoje em dia é minha profissão mesmo. Bom, para ti o que é empreender? Agora eu travei um pouco. Pensa um pouco, o que é para você essa área, o que é? Bom, o ramo que eu empreendo no ramo feminino que me encanta é o contato com mulheres, né? Onde como eu trabalho com a estética, com a beleza, eu gosto muito de que meu trabalho, além de eu me ofertar uma estabilidade financeira muito boa, eu conheço muitas mulheres, eu também sou cristã, então eu consigo levar pessoas até a igreja. E eu acho que tudo isso é um conjunto de financeiro, emocional, ensina muito. Ensina muito você a ter responsabilidade, como eu comecei muito cedo. Então eu amadureci muito a ter responsabilidade, a ter compromisso com o horário, a aprender muito a administrar minha vida emocional, profissional e a minha adolescência também. Como eu estava nessa fase do jovem, né? Então eu tive que ter maturidade para deixar um pouco de lado a juventude e focar um pouquinho ali em mim. Ok. Você considera empreendedora? Uma microempreendedora até então. Por quê? Porque eu não cheguei ainda aonde eu quero completamente. Então tá tudo se encaminhando. Eu tô na área só há 2 anos, né? Então tá tudo se encaminhando, tá aos poucos. Eu quero comprar o meu próprio espaço, tudo com o meu nome, bonitinho, então ainda acho que eu tô no microempreendedor. Ok. Quais conhecimentos você precisa para administrar o seu negócio? Hoje em dia, fora o óbvio, né, que é conhecimento, assim, do que eu trabalho, que é cílios. Eu tive que aprender a administrar financeiramente tudo, o que entra, o que sai, o que é o meu salário líquido e o bruto. Então eu tive que estudar sobre isso para entender. Eu trabalho com vendas, né? Eu vendo cílios, então eu precisava saber tirar fotos, vender fotos. Comunicação, conseguir me comunicar melhor. Não ter vergonha de aparecer nas redes sociais. E aprender um pouco sobre redes sociais também. Sobre preço, precificação das coisas, quanto eu gasto, quanto eu quero receber e tudo isso. Ok. Por que decidiste abrir o teu próprio negócio? Porque, como eu falei antes, era necessário na minha vida que eu fizesse um estágio, menor aprendiz. E aí, quando eu entrei na escola, eu não teria essa possibilidade por causa da carga horária da escola. Eu teria só 3 dias que eu poderia trabalhar. E aí, para eu conseguir uma empresa tão acessível assim, ia ser bem mais difícil. E aí, a minha mãe investiu em mim nesse ponto. Foi ela que fez o primeiro investimento para que eu pudesse abrir o meu próprio negócio. Até então, era só um plano de hobby.
só para eu receber ali 100, 200 reais. E aí eu fui investindo, fui gostando, fui tendo mais conhecimento da área, fui me apaixonando. E aí com o que eu fui recebendo, eu mesma fui investindo em mais curso, em melhores materiais, em um melhor espaço. E aí hoje em dia é minha profissão e eu pretendo atuar em outras áreas da estética também. Ok, entendi. A que pergunta por que você escolheu o ramo? Você já respondeu. Então, mas eu posso incrementar um pouco. ok. Quando a minha mãe me fez a proposta de fazer um curso, a gente estava entre unhas, cílios ou maquiagem. Aí eu tive que raciocinar o que seria melhor. Há 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, os cílios não era tão conhecido como é hoje. Então estava iniciando. Aí eu pensei, né, na minha cabecinha de 15 anos que iria crescer e que eu já ia estar ali. Então, quando crescesse, eu ia ter mais sucesso e que iria se abranger mais. Então, seria uma possibilidade nova. Unha já tinha muita, maquiadora já tinha muita. Aí eu escolhi os cílios. Ok. Como você começou a botar ideia em prática nesse negócio? Quando eu comecei a ver retorno e Como? quando... Como? Não quando, como? Como? Uhum. Repete, por favor. Pergunta? Uhum. Como começou a botar ideia em prática do negócio? Como? Eu fui tendo mais retorno financeiro e aí eu fui investindo em mais cursos. Uhum. Então eu fui investindo em mais cursos, meus olhos foram se abrindo mais para outras técnicas, tudo, porque a nossa cabeça no início é muito pequena, a gente é bem minúsculo, a gente não tem noção do tanto que pode crescer. E aí foi assim, eu fui investindo financeiramente em mais cursos, os cursos e network foi o que foi desencadeando outras coisas. Quem apoiou você nessa trajetória? Minha mãe. A sua mãe? 100% minha mãe. Meu ex. Eu tive um relacionamento de 2 anos. Então ele também me acompanhou muito. Em tudo. Quando eu precisava tirar fotos. Quando eu precisava. Em dezembro, que é um mês muito lotado, ele tava ali, né? Porque minha mãe não mora mais aqui no Brasil. Então ele tava ali meu suporte físico. Mas a minha mãe que fez o investimento inicial em mim. E no início a gente sempre quer desistir, né? A gente não tem sabedoria o suficiente. Eu tinha 15 anos. Então eu claramente fui fraca, né? E aí a minha mãe, que foi ali meu suporte, não deixou com que eu desistisse. Que bom. Quais foram os obstáculos que você enfrentou nessa tua trajetória? É cobrado muita maturidade. Maturidade em conviver ali com uma nova profissão, novas responsabilidades, em saber lidar com clientes, porque são pessoas, então nem todo tipo de pessoa a gente se bate e lida bem. E aí eu tive que aprender a lidar, a ser mais maleável com todos os tipos de pessoas possíveis. E acho que no mais foi isso. No início eu não tinha sabedoria financeira. Então, todo o dinheiro que eu entrava, eu achava que era o meu dinheiro que eu podia gastar. Como eu quisesse. Então, eu pegava o dinheiro e gastava. E aí chegou, tipo, um mês mais fraco de vendas. E aí, cadê o dinheiro? Não tem. Não tinha, porque aí foi onde eu tive um start que eu precisaria ter mais conhecimento financeiro e ter um controle maior. Como mulher, você sofreu alguma dificuldade nessa empreendedora? Como mulher? Como mulher, não tanto porque o meu público é feminino. Só que familiares, sim. Sempre tem, né? Um parente que, não é só... vai ser só mais uma dona de um salão. Não vai ser uma pessoa bem-sucedida. Ou tá largando os estudos para trabalhar. Só essas coisas assim, mas não me feriu tanto. Você tinha contato com a administração? Não. Eu tive que aprender na prática mesmo. O que mudou na sua vida após você abrir esse negócio? Eu amadureci muito.
Mudou a minha vida financeira, porque eu consigo ter mais estabilidade financeira e ter minha autonomia mais nova do que o normal. Então, hoje em dia, se eu quero sair, eu não preciso pedir dinheiro. Se eu quero comprar, comer alguma coisa, eu não preciso pedir dinheiro. Eu consigo tudo sozinha. E a questão da conquista, né? Então, hoje em dia, eu me valorizo mais. Vamos dizer assim, que eu me amo mais, porque eu me esforcei muito para estar onde eu tô. E acho que é isso. Maravilha. Se pudesse escolher, o que estarias a fazer daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu quero estar concluindo a minha faculdade e quero estar iniciando do ramo de esteticista. De quê? Esteticista. Você gosta do que faz? Gosto. Por quê? Porque eu me apaixonei muito por esse contato com mulheres. Eu já sou uma pessoa que eu sempre gostei de conversar. Muito. E aí eu conheci muitas outras mulheres, dores de outras mulheres. Isso também fez com que eu amadurecesse como mulher. Conversar sobre relacionamento, como eu te falei antes, eu consegui levar clientes até a igreja através de testemunho. Então isso eu achei, me encantou muito e foi o que fez eu permanecer nessa área. Ok. Obrigada. Vamos lá. Você acha que o seu negócio reflete os seus valores pessoais? Acho que sim. Eu acho que uma das coisas que mais reflete da minha pessoa no meu trabalho é que eu sou muito verdadeira e sou muito direta. Então, tipo, chega uma cliente que não pode fazer o procedimento por questão de saúde ocular. Eu não vou vender meu serviço para ela só para ganhar dinheiro em cima dela, sendo que eu sei que eu vou prejudicar a saúde ocular dela. Como funciona a estrutura do seu negócio? Funcionários, colaboradores, local de empresa? No momento, eu sou colaboradora de estúdio só, mas no resto eu administro tudo sozinha. O que o seu produto ou serviço tem de diferente dos outros? As pessoas me elogiam muito, fora a qualidade do serviço, de atendimento. Eu gosto de manter um contato mais humanizado com a cliente. Como você se mantém informada sobre o mercado em que atua? Como concorrentes, clientes, parceiro? Network. Eu não gosto de ver assim como concorrente, porque eu acho que é muito abrangente. Tem muita mulher hoje em dia, né? Então, nem todas fazem cílios. Hoje em dia a gente tem extensão de cílios, a gente tem lash lift, tem várias coisas na área da estética, então acho que dá para agradar a todos. Nem todo mundo trabalha com tudo, então acho que dá para todo mundo trabalhar bem. E network eu acho que é o essencial e todo mundo de qualquer área deveria sempre fazer network. Você compartilha as informações que obtém com quem? Eu acabei de iniciar minha carreira de lash educadora. Então, o que não estava sendo compartilhado agora vai estar sendo. Eu vou começar a formar outras lashes também. Você consulta ou envolve seus colaboradores nas tomadas de decisões da empresa? Não, como a maioria das coisas quem cuida sou eu sozinha, então eu acabo tomando decisões tudo sozinha. Eu, às vezes, converso com minha mãe, com algumas pessoas assim afora que eu confio, mas que não tem nada a ver com a empresa em si. Como são selecionados seus colaboradores? Mas no caso você não tem, né? Isso. Então, ok. Quais são os benefícios oferecidos aos seus colaboradores? Pera, gente. Colaborador, você corta essa parte, tá? Ok, o que pensa para o futuro? Não. Calma aí, né? Você corta essa parte, tá? Aqui. O que pensa que... Pera. Sorry. O que pensa para o futuro do seu negócio? Eu quero atuar como esteticista, então eu pretendo ter minha clínica de estética, pretendo ganhar muito dinheiro, amém. E pretendo que tudo continue da mesma forma, assim, onde é um trabalho leve, onde eu não fico cansada mentalmente, fisicamente é inevitável, né? Mas assim, é um trabalho que não me deixa cansada mentalmente, em que eu consiga lidar com as coisas bem. E no mais é isso. Qual mensagem você gostaria de passar para as mulheres que estão começando agora a aprender? Cara, não desiste. No início, tudo que a gente for fazer, para a mulher é sempre um pouco mais difícil. Então, tudo que a gente vai fazer já é um pouco mais difícil, só que a gente é muito forte.
uma coisa que eu aprendi até agora, que eu tô começando a treinar, é que a gente tem uma mania, um costume de subestimar, é certo? A nossa força. Tanto Sim. física, quanto mental, quanto de tudo. E a gente tem uma força que é inexplicável. Isso no mundo espiritual, isso no mundo do trabalho, isso na academia, isso em tudo. Então a gente consegue, a gente é emocional, muitas, a maioria. Então acaba que a gente emocionalmente pode se abalar um pouquinho a mais do que homens ou do que outras pessoas. Mas a gente consegue. E a gente vai muito longe sempre que a gente bota, nos dedica naquilo. Então, lá no início, pra mim, foi muito difícil. Eu pensei em desistir, mas eu tive um suporte, que foi a minha mãe, que não deixou eu desistir. E hoje em dia eu não me arrependo de jeito nenhum. Hoje em dia eu, inclusive, quero continuar nessa área. Talvez não só como extensionista de cílios, mas em outras áreas. Mas tendo contato com outras mulheres, podendo ajudar outras mulheres, porque às vezes a gente conversando, a gente ajuda outras mulheres, aprendendo também como mulher, aprendendo sobre maternidade, sobre casamento, sobre tudo. Então, o conselho é não desiste, porque a gente vai chegar lá e a gente vai conseguir com muito tempo, com pouco tempo, mas a gente consegue. É isso.